O primeiro capítulo abre como um rito de fundação, onde realidade e mito se entrelaçam de maneira inseparável. A imagem inicial, o coronel Aureliano Buendia diante do pelotão de fuzilamento, recordando a tarde em que conheceu o gelo, estabelece a natureza circular e memorialística da narrativa. Macondo surge como uma aldeia isolada, erguida à beira de um rio de águas diáfanas, em um mundo tão novo que as coisas ainda carecem de nome. Esse detalhe não apenas fixa o cenário em um estado primordial, mas também sugere que a linguagem e a memória serão forças centrais na construção da realidade ao longo da obra. Nesse espaço inaugural, José Arcádio Buendia se revela como um homem movido por uma imaginação desmedida. Sua curiosidade o aproxima dos ciganos que, ano após ano, trazem inventos e maravilhas para o vilarejo. O encontro com Melquíades, cigano de aparência lúgubre e sabedoria enigmática, transforma-se em um ponto de virada. A cada demonstração, o ímã que atrai metais, a lupa capaz de incendiar objetos, os mapas e instrumentos náuticos, José Arcádio vê não apenas o espetáculo, mas a promessa de desvelar mistérios do mundo. O gelo, em especial, o deslumbra. Ao tocá-lo, declara ser o maior diamante do mundo, revelando seu fascínio pela ciência e pelo prodígio, mesmo quando não compreende plenamente sua natureza. A figura de Úrsula Iguarã, sua esposa, contrasta com esse impulso desmedido. Mulher prática, incansável e protetora da estabilidade da casa, ela observa com preocupação os delírios do marido, que frequentemente comprometem o patrimônio da família, em troca de invenções inúteis. Mas sua função vai além do contraponto pragmático. Úrsula carrega consigo a memória do medo. Sendo prima de José Arcádio, teme a maldição genética que ronda a família. A possibilidade de gerar filhos com cauda de porco. Esse temor, transmitido por gerações, encarna a tensão entre amor e fatalidade e mostra como a linhagem Buendia nasce sob o signo da culpa e da superstição. A própria origem do casal está marcada por violência e assombro. O duelo com Prudêncio Aguilar, morto por José Arcádio Buendia, não se encerra com a morte, pois o fantasma retorna para assombrá-lo, pedindo água, denunciando a impossibilidade de apagar a culpa. Esse episódio impulsiona o casal a abandonar a terra natal e fundar Macondo, carregando consigo não apenas a esperança de um novo começo, mas também a memória de um pecado original que jamais se extinguirá. A aldeia, portanto, nasce do exílio e da tentativa de fuga, mas já prenhe de destinos circulares e assombrações. Ao mesmo tempo em que se mostra engenhoso e fundador, José Arcádio Buendia revela seu traço mais trágico, a obsessão. Absorvido pelas experiências alquímicas que Melquíades lhe apresenta, ele negligencia a família e a comunidade. Passa horas em um quartinho improvisado como laboratório, tentando separar metais, fabricar ouro, desvendar a mecânica do cosmos. Sua busca científica não é apenas racional, é atravessada por delírios e febres de imaginação que o conduzem cada vez mais para a solidão. Em oposição, Úrsula mantém a vida prática do lar e assegura a continuidade da comunidade, reforçando seu papel como guardiã do real. A narrativa apresenta ainda os primeiros filhos do casal, José Arcádio, de temperamento impulsivo e corpo monumental, e Aureliano, introspectivo e silencioso, que desde pequeno demonstra presságios e uma percepção sobrenatural do mundo. Essa dupla inaugura o traço cíclico que marcará as gerações dos Buendia, repetições de nomes, de destinos e de obsessões. O peso da genealogia, já anunciado desde o início, faz da família não apenas protagonista, mas metáfora do tempo circular que governa toda a história. O episódio da Praga da Insônia é emblemático nesse primeiro capítulo, porque introduz um dos grandes temas do romance, a luta entre memória e esquecimento. A doença faz com que os habitantes deixem de dormir e, em seguida, comecem a perder a memória das coisas. Para resistir,
José Arcádio Buendia escreve o nome dos objetos em etiquetas, como se a linguagem pudesse deter o esquecimento. O gesto, contudo, carrega ironia. Se as palavras garantem a lembrança, elas também revelam a fragilidade da memória humana, sempre à beira do apagamento. A insônia coletiva funciona como metáfora da fragilidade da história. Sem memória, a comunidade corre o risco de perder sua própria identidade, dissolvendo-se em um presente eterno. É nesse contexto que a figura de Melquíades retorna como guardião da escrita e do saber, sugerindo que apenas o registro, seja ele mágico ou científico, pode preservar aquilo que está condenado ao desaparecimento. A atmosfera do capítulo combina o tom épico de uma fundação com a intimidade da vida familiar. Ao mesmo tempo em que se narram descobertas cósmicas e invenções prodigiosas, acompanhamos o dia a dia da Casa Buendia, a organização da aldeia e as tensões domésticas. Esse equilíbrio entre grandeza mítica e cotidiano banal é a essência do realismo mágico, transformar o prodígio em naturalidade e o trivial em matéria de mito. O capítulo encerra com Macondo já estabelecida, mas atravessada por sinais de fragilidade e destino trágico. A violência original, a obsessão científica, os presságios sobrenaturais e a praga do esquecimento marcam desde cedo que a aldeia e a família não caminham rumo ao progresso linear, mas estão presas a um ciclo de repetições, condenadas à solidão. O mundo recém-fundado, tão jovem que ainda aprende a nomear as coisas, já traz inscrito em si o germe da dissolução. Para vós que não tem tempo para longas leituras, mas que ama ler, convido-lhe a conhecer meu catálogo de livros importantes. Resumo Flix Livros. Venha recorrer o caminho do conhecimento.